sobre o programa de auditoria. Então, eu vejo, assim, muita deficiência nas empresas, onde tem uma pessoa cuidando da gestão da qualidade, mas ela está muito envolvida ali no operacional, ela não consegue dar conta de gerir um programa de auditoria. E ele é a primeira coisa. Então, o auditor precisa ter a formação e precisa aplicar. Mas antes de ele aplicar, conduzir uma auditoria, ele tem que ter um programa de auditoria. E aí eu vejo que as empresas pecam muito, elas não têm um programa de auditoria robusto. E a ISO 19011, ela traz uma estrutura. Hoje eu até compartilhei no LinkedIn e no Instagram, eu compartilhei um post hoje com a estrutura, com todas as etapas de um programa de auditoria. Então, se você é da qualidade, você tem que conhecer isso, você tem que saber dessas etapas. Quais são essas etapas, tá? E aí, quais são e quantas são essas etapas, né? E aí, uma dica que eu dou para vocês, eu gosto sempre de simplificar as coisas, porque quando tem clareza, fica mais fácil de compreender, de nós compreendermos, nós executarmos e as pessoas envolvidas também, tá? Então, eu desenho o programa de gerenciamento de auditoria nas etapas do PDCA. Quem não conhece o PDCA? É uma metodologia, né, para qualquer projeto, qualquer melhoria, qualquer mudança, qualquer solução de problema, né? Então eu uso o PDCA em tudo. Planejar, fazer o do, checar, medir e agir. E aí todo o programa de auditoria, ele tem as etapas, né? Então, quais são as etapas do programa de auditoria? O programa de auditoria são 6 etapas. Vocês estão lembrados quais são essas etapas? Estabelecer os objetivos do programa de auditoria, determinar e avaliar os riscos e oportunidades e estabelecer o programa de auditoria. Essas 3 etapas estão na etapa P do PDCA. E aí, uma vez feito esta etapa, essas 3 etapas, aí sim você vai implementar o programa de auditoria, que é a etapa fazer. Agora nós vamos rodar esse programa de auditoria. Eu faço um programa de auditoria para o ano todo no meu cliente. Fazia lá no CLT dessa forma e faço lá no meu cliente um programa de auditoria para o ano inteiro. Por exemplo, quais são os riscos e oportunidades de um programa de auditoria? Pode ser a disponibilidade dos auditores. Eu conheço empresas, quando é hora de fazer auditoria, o auditor nunca pode. Como geralmente a empresa não tem uma pessoa com função de auditor, né? Então os auditores são escolhidos, ou então se levanta quem quer ser auditor, né? Quem quer fazer a formação de auditor, e aí se qualifica essas pessoas. Eu gosto sempre de sugerir que todos os gestores devem ser auditores internos. Eu sempre recomendo isso no meu cliente. Entrar já lá no perfil de descrição de cargo, como competência, ser auditor interno, porque ele tem que auditar o seu processo no dia a dia. A auditoria não é só uma vez ao ano, né? A gente fala que qualidade não é um evento, é um hábito. É que nem tomar café todo dia de manhã, é cultura. Então, auditar o processo todo dia, o gestor tem que fazer isso. E periodicamente dentro do programa de auditoria. Então, um dos riscos é que não tem a disponibilidade de auditor. E aí, o que acontece? A empresa contrata para gerir o programa de auditoria e para fazer auditoria, tá? E aí, nós ganhamos muito mais por isso. Nosso faturamento aumenta quando a gente gerencia todo o programa de auditoria, não vai lá e faz só uma auditoria, mas faz todo o processo do gerenciamento do programa de auditoria. Agora, qual é a 4ª etapa? Que é a etapa do fazer, implementando o programa de auditoria. Agora, de fato, é fazer um outro fluxo que vem depois, que é a condução das auditorias. Então, implementar o programa de auditoria é a etapa do fazer. E aí tem a 5ª etapa, né? Monitorando o programa de auditoria. O que a gente faz? A implementação são várias etapas da condução, né? Preparação, aviso, comunicação, conferindo as competências dos auditores, fazer a lista de verificação, programar, fazer o plano de auditoria, quando vai ser, quem vai auditar, qual o escopo, qual a norma, quais são os processos, né? E aí a 5ª etapa é monitorando o programa de auditoria. Aquilo que foi planejado foi feito. Tinha uma auditoria para ser feita em agosto. Passou agosto e não foi feita. Olha que eu tô
monitorando o programa de auditoria. O que eu tenho que tomar de ação? Agora já é o checar do programa de auditoria. Veja que o PDCA está girando e quando a gente desenha as etapas dentro do PDCA é muito mais fácil para nós compreender. Então eu sempre falo, a gente tem que ter clareza do que a gente faz. Se a gente está com dúvida, é que a gente não entendeu isso. Talvez a gente tenha que simplificar a forma de fazer isso, né? A sexta etapa, depois de monitorar o programa de auditoria, não teve disponibilidade de auditor e a auditoria não foi realizada. Vamos rever a programação dessa auditoria. Vamos abordar, né? Incluir outro auditor no lugar daquele faltoso, daquele faltante. Ele faltou porque realmente ele não quis, não podia, ou o quê? Né? Eu sempre falo assim, não mantém auditores que não querem fazer auditorias dentro do processo do programa de auditorias, porque não vai agregar valor ao processo de auditoria. E aí, checando, tomando as ações ali, analisando criticamente e melhorando o programa de auditoria. Então, durante o correr, o andar da carruagem, você vai analisando criticamente cada uma das etapas. Está acontecendo conforme planejado? Os objetivos do programa de auditoria estão sendo atendidos? As auditorias estão sendo realizadas? O relatório está sendo emitido? As não conformidades estão sendo abertas e tratadas? Ó, nós estamos analisando criticamente e melhorando o programa de auditoria. Então, vejam só que é um processo, a gestão de auditoria é um processo, gente, onde tem diversas etapas, né? E aí eu desenho o fluxo do programa de auditoria, tá certo? Olha que bacana, né? Fica muito mais fácil quando a gente tem o fluxo do programa de auditoria e vai analisando dentro das etapas do PDCA. É muito mais fácil para a gente, tá?